Hoje vou falar aqui sobre o Java 10, não será só sobre o Java 10, obviamente, será sobre o Java 9 e o Java 10. O meu nome é Paulo Araújo, eu sou o formador da Rumos, sou responsável pela área do Java, dou formação também de bases de dados e de servidores aplicacionais. A motivação desta apresentação deve-se ao facto das notícias que estão públicas neste momento. Portanto, está previsto o fim das atualizações públicas da versão 8 do Java. Neste momento, o Java 9 já teve o seu fim, já não é suportado, e, portanto, existe uma recomendação de migração para o Java 10. Daí, a partir do início de janeiro de 2019. Nesse sentido, no fundo, esta apresentação vai com o objetivo de dar algumas dicas, algumas ideias para qual será a expectativa e qual será a preparação que deve ser tida em conta para fazer essa migração. Portanto, na página do JDK, quando se vai fazer download, está lá esta mensagem pública, portanto, é dito que o fim das versões públicas do Java 8 estão agendadas para o fim deste ano, mas, obviamente, que será mantido as versões ao nível de contrato das empresas para manterem esse Java 8. Mas, portanto, quem vai fazer download já não terá acesso a esta versão. O Java 9 não aparece na página do JDK, se tentarem procurar. Se tentarem fazer download, existe uma versão que recomenda que se mude para o Java SE 10 e, portanto, para fazer download atualmente de versões públicas, tem as versões 8 e as versões 10. Aqui vamos falar sobre no fundo, a transição do Java 8 e, obviamente, que o Java 10 vai herdar tudo o que tem a ver com o Java 9 e, por isso, vamos falar sobre as duas versões, ok? Portanto, neste contexto e com esta motivação, então, vamos dar início aqui a esta apresentação. Portanto, vamos começar por falar exatamente nas novidades do Java 9 e do Java 10. Vamos ver, neste momento, em relação às ferramentas que nós temos disponíveis, o que é que podemos usar e o que é que já está previsto para utilizar estas versões do Java. E depois vamos dar algumas dicas de migração de projetos atuais em Java SE para fazer essa migração, ok? Vamos começar então pelo Java 9, porque esta versão, embora já tenha desaparecido, ela esteve disponível durante algum tempo no site da Oracle, e a questão é que, na verdade, eu não tenho conhecimento de projetos desenvolvidos em Java 9. Eu vou falar só em alguns aspectos do Java 9, não vou aqui descrever exaustivamente nenhuma das versões, só vou falar em alguns aspectos mais importantes das duas versões. E aqui a questão que se coloca é que há aqui uma razão, há várias razões, que não fizeram com que o Java 9 fosse possível de fazer essa transição logo quando surgiu. Portanto, existe uma biblioteca, portanto, o Java modular, o Java 9 introduz o conceito de Java modular, isso altera a arquitetura das aplicações e uma das grandes dificuldades para a utilização do Java 9 é que as ferramentas de desenvolvimento mais utilizadas, eu aqui vou focar aqui o NetBeans e o Eclipse, também não estão, as versões estáveis dessas aplicações não estão preparadas para usar esta versão. E por isso, na minha opinião, o Java 9 nunca
foi uma hipótese de fazer essa transição e por isso ela apareceu e desapareceu sem ter grandes projetos ou grandes novidades sobre isso. Mas, portanto, o Java 9 então traz aqui um conceito fundamental, que é o Java modular. O próprio JDK foi todo refeito, portanto, ou seja, no fundo, as bibliotecas do Java já têm implementado dentro dessas bibliotecas o Java modular e, portanto, a primeira vantagem que nós temos nesta versão do Java 9 é precisamente a customização de runtimes, através de uma ferramenta que é o JLink, que permite eu customizar quais são as bibliotecas do Java que eu vou usar. Portanto, antes do Java 9 havia a hipótese de usar o Java Mobile ou o Java SE e, portanto, aqui no Java modular eu já posso selecionar as bibliotecas concretas que eu quero usar e, portanto, essa é uma das características que torna a partir desta versão para a frente a vantagem da sua utilização. Já falámos aqui então que a questão de não utilização não se prende apenas com a parte do desenvolvimento, prende-se com a ter as ferramentas. Depois também vamos ver aqui um pouco o JShell, que também é uma ferramenta muito importante para fazer o desenvolvimento. Vamos ver o que é que são jars multiversão e depois vamos falar um pouco de migração também no final. E, portanto, vamos começar então aqui pelas questões daqui do Java 9. Portanto, os módulos são fundamentais para o desenvolvimento de aplicações de maior dimensão e quando se fala aqui de maior dimensão tem a ver com o número de bibliotecas que são usadas nessas aplicações. Portanto, quando eu quero organizar quais são as bibliotecas que se usam e como é que as bibliotecas vão usar umas às outras, então, se eu tiver um mecanismo modular onde eu declaro essas mesmas bibliotecas, isso vai-me facilitar a forma como eu desenvolvo as minhas aplicações. Portanto, automaticamente isso melhora a estruturação do código, melhora a manutenção das aplicações, porque as coisas estão melhor definidas, e também melhora a segurança e a visibilidade dos packages. Neste caso, a consequência será a melhoração da escalabilidade das aplicações para pequenos devices, no sentido que nós falámos, que é se o Java, ele próprio, está implementado modularmente e eu posso selecionar apenas as bibliotecas do Java que eu estou a usar na minha aplicação, com certeza que a minha aplicação vai diminuir significativamente. Ok? Portanto, vamos aqui dar algumas dicas exatamente nessas vantagens que são esperadas quando se implementar nestas versões da aplicação. Portanto, no Java 9 não será no Java 10, mas obviamente que o Java 10 também tem estas alterações e estas vantagens, ok? Portanto, qual é que é o problema que se coloca nas versões do Java não modular, ou seja, do Java 8 para trás, inclusive? Uma das dificuldades que nós temos é quando temos duplicações de packages e classes dentro dos meus ficheiros jar, porque agora o problema que se coloca é que vai depender da forma como eu organizo o class path e da forma como os jars aparecem, a ordem pela qual eles aparecem na minha aplicação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu procurar um determinado package com uma determinada classe, se eu tiver múltiplo jar, é possível nesse jar ter duplicação dessas mesmas packages e dessas mesmas classes, e quer dizer que, consoante a ordem que ele aparecer no class path, eu vou, assim, encontrar a classe que pode ou não ser aquela que eu necessito. E, portanto, se a ordem não for a correta, a classe encontrada não vai ser aquela que é pretendida e a aplicação vai chamar, provavelmente, métodos que não existem nessa classe e, portanto, isso é um problema. Portanto, no fundo, uma das razões de desenvolvimento de Java modular e de evolução
do Java prende-se exatamente com estas questões de organização das minhas bibliotecas e, portanto, esta é uma das razões principais para fomentar a evolução do Java. Então, isso traz logo uma alteração em termos de visibilidade, enquanto que no Java 8 a visibilidade tem apenas 4 hipóteses, ou é pública, ou é protected, ou é package default, ou é private, e no Java 9 e 10, eu agora falo sempre em Java 9 e 10, porque tudo que está no 9 está no 10 e o 9 já não está disponível, e portanto vou aqui falar em Java 9 e 10. De facto, aqui o público é alterado consoante a definição que eu colocar nas minhas bibliotecas. Portanto, em termos da visibilidade private, package e protected, mantém-se. E agora, quando eu digo que tenho um package público, esse package pode ser público para todos os módulos, todos os outros módulos, pode ser público para apenas alguns módulos específicos, ou então pode ser público apenas no módulo onde ele está definido. E logo à partida, esta definição de público faz com que haja uma versatilidade em eu definir quais são os módulos que usam o quê dos outros módulos. Okay? Portanto, isso resolve aquele problema que nós falámos há bocado em relação ao Java 8, na questão em que todos os jars que estão no ClassPass, todas as classes públicas são potenciais de serem usadas por todas e, portanto, tem aquele problema da repetição. Aqui, como eu vou definir para cada módulo quais são os packages públicos e qual é que é a forma como esse público vai poder ser usada pelos outros módulos, eu já consigo ter aqui alguma filtragem e, portanto, se eu quiser que um package seja público apenas no módulo onde ele está definido, eu já sei que não vai entrar em conflito com nada de outros módulos e, portanto, desse ponto de vista, a segurança também é um fator que vai ser bastante melhorado. Ok? Portanto, esta é, de facto, uma grande vantagem aqui de melhoria para a estruturação das minhas aplicações e na organização dos meus módulos para poder reutilizar esses módulos entre as aplicações. Então, em relação à reutilização no Java 9 e no Java 10, no fundo, as vantagens da modularidade é melhorar o controle das dependências, melhorar o encapsulamento, na medida em que agora, neste momento, o público vai ter vários níveis de público e, portanto, o encapsulamento fica mais reforçado, porque o módulo é público, um package é público no módulo onde está definido, mas já não vai ser público para mais ninguém, portanto aqui o encapsulamento é reforçado e, portanto, tem mais versatilidade e também a hipótese de utilização de interfaces, que não vamos alongar aqui nesta apresentação, mas também é uma melhoria. Então, neste contexto, a unidade de reutilização de código a partir do Java 9, do Java 10, é no fundo a reutilização, a definição dos módulos, portanto, com todos os seus packages e com todas as exportações de definições de visibilidade desses packages, ok? Portanto, um módulo pode exportar um package apenas para um determinado módulo e eu posso selecionar exatamente quais são esses módulos que vão ter a hipótese de aceder a esses packages, ok? Pronto, então, neste contexto, o JDK9 permite o desenvolvimento modular, como já dissemos, 9, 10, portanto a partir do 9 para a frente, e uma das partes principais, como eu já tinha falado, é que as próprias bibliotecas do JDK foram divididas em módulos, ou seja,
a estruturação e organização das bibliotecas do JDK, o próprio JDK, as bibliotecas que já estão implementadas e que são usadas para fazer as aplicações, a versão monolítica que existia está dividida em módulos. E aqui começa a grande dificuldade, ou melhor, uma das barreiras para a migração para esta versão não ser direta. Porquê? Porque a própria estrutura de pastas e organização do JDK deixou de ser a mesma, ou seja, toda a parte de automatização, de compilação de código, etc., que é usada pelas ferramentas, muitas delas estão orientadas às pastas e aos jars do runtime do Java, que deixaram de ter esses nomes. E, portanto, aqui a questão que se coloca é exatamente, ok, então se eu agora quero evoluir, portanto, se eu quero criar a minha aplicação na versão 9, tenho que me adaptar às novas bibliotecas e à nova organização do Java. Portanto, o JDK modular permite escalar a aplicação para dispositivos pequenos. Portanto, aqui esta é uma grande diferença, porque eu já falei nisso, mas vou repetir para dar ênfase. Tenho aqui uma pergunta que já vou ver, só um minuto. Portanto, existem aplicações para dispositivos pequenos que, no fundo, esses módulos do próprio JDK só vão ser utilizados vão ser utilizados aqueles que são usados na minha aplicação. Isso faz com que a versão final do jar que eu vou criar para o dispositivo tenha apenas as bibliotecas necessárias e, portanto, necessariamente é mais pequeno. Aqui a segurança já falámos, portanto, como a visibilidade é controlada e eu defino quais são os módulos que são importados ou não, de facto isto melhora as questões da segurança e, portanto, nesse contexto também, por ser mais pequeno e menos código, a performance também é melhorada. Portanto, uma das perguntas que está colocada aqui é se a visibilidade é feita com anotações no código ou recorre adicionalmente a fecheiros e políticas externas. Portanto, existe aqui uma forma de... Obrigado pela pergunta, Nuno Guerreiro. Portanto, aqui a questão que se coloca é que os módulos vão ter um fecheiro de definição de exportação, de quais são os modos públicos ou não e qual é que é a forma de visibilidade, que eu já vou mostrar aqui na apresentação. E, portanto, cada módulo vai ter um ficheiro de configuração onde é definido quais é que são os packages exportados ou não. Portanto, não se trata de anotações, trata-se de um ficheiro de configuração onde tem essa informação, ok? Portanto, se eu instalar o Java 10 e quiser ver quais são os módulos que estão instalados no JDK, existe um comando que eu posso fazer Java -list modules e, portanto, este Java -list modules vai logo listar quais são os módulos e as versões que eu tenho instaladas na minha máquina. Portanto, ou seja, no fundo eu tenho aqui um output com algumas das bibliotecas, portanto, isto são mais, obviamente, não pus aqui todas, mas é só para se ter uma ideia de que eu, na minha instalação do Java 10, já tenho acesso logo direto a ver estas bibliotecas e estes módulos que depois vou usar nas aplicações, ok? Como eu tinha referido, o JDK foi completamente reestruturado. Nesse sentido, já vimos também aqui que eu posso listar os módulos do JDK. Então significa que a própria biblioteca do Java, do JDK, e a sua organização de módulos tem as definições de todos os packages que estão disponíveis para ser usados nas aplicações,
com as definições de exportação públicas ou não para serem usadas nas aplicações. Portanto, ou seja, aqui tenho um resumo muito pequeno da organização e dependência dos vários módulos, o Java Base, o Java XML, Java SQL, Java Scripting, Java Logging, etc. E as dependências, quais é que são os módulos que usam quais. Mas, portanto, se nós olharmos para a figura completa, é uma figura que, pronto, não cabe aqui no ecrã, nem dá para ler absolutamente nada. Aqui, no fundo, é só para se ter uma ideia de que o JDK, ele próprio, o próprio JDK já vem com essa organização. Portanto, há aqui mais uma pergunta do António Monforte e que me pergunta se todos os ficheiros externos têm de ser alterados. Estão aqui a perguntar se é inspirado no Python, não vou comentar com outras linguagens, portanto, as linguagens têm todas parecença umas com as outras, eu também não sou perito em Python, portanto não vou aqui referir, mas portanto, aqui há vários aspectos de migração que eu vou falar e portanto, de facto eu consigo correr aplicações com jars da versão 8 na versão 10 sem ter que os alterar, e a gente depois já vai falar sobre isso, ok? Mas portanto aqui a pergunta era para uma mesma aplicação que use Java 9 e Java 10, qual é que é a maior? Pronto, aqui as questões é que, portanto, o Java 9 tem a reestruturação do JDK e o Java 10 depois tem a otimização. Neste caso aqui, neste momento, o Java 9 não está muito em questão porque já nem está disponível. Portanto, neste momento, o salto que estamos a falar é do Java 8 para o Java 10, em que incorpora todas as características que foram alteradas no Java 9 e, portanto, estamos a falar Java 9 e 10 na utilização do Java 10. Inclusivamente o ecrã que eu vos mostrei aqui de módulos é do Java 10, porque é a versão que eu tenho instalada aqui na máquina, é o Java 8 e o Java 10. O Java 9 já passou à história. Então, se eu quiser definir desculpem, estamos a falar do JDK, se eu quiser saber qual é a definição que existe, por exemplo, no módulo Java Base, já vimos que era um dos módulos, se eu no próprio Java colocar aqui o comando java -- describe module java.base, este comando permite-me descrever qual é que é qual é a definição deste módulo. Portanto, a gente já sabe que o ficheiro de cada módulo vai ter um ficheiro que chama-se modulinfo.java. Este modulinfo.java existe em cada um dos módulos e é neste ficheiro, respondendo aqui à pergunta do Nuno Guerreiro, que é feita exatamente a configuração de quais são os packages que são exportados ou importados ou requeridos, necessários para utilizar neste módulo. Então quer dizer que o módulo Java Base tem vários packages, Java Lang, Java I/O, Java Net, Java Util, aqueles que são usados nas aplicações. Estes estão definidos com export para se torná-los público para todos, portanto, todos os módulos podem usar estes packages que estão definidos como públicos, mas existe uma quantidade grande de outros packages que são de implementação deste módulo e que não estão visíveis e, portanto, são privados ou têm outra definição. Portanto, no fundo, então, a organização do próprio JDK está feita com base nesta definição que as aplicações definidas no Java 9 e Java 10 devem seguir, ok? Então, falámos há pouco de uma das características que limita um pouco a migração automática do Java 8 para o Java 10 e que é a própria estrutura de pastas e organização
das bibliotecas. Portanto, no Java 8 tínhamos uma estrutura de pastas que era a diretoria pasta bin, pasta JRE, pasta lib, um dos ficheiros mais usados, tools.jar, onde tem as bibliotecas lá dentro. No Java 9 e 10 já temos aqui as pastas bin, conf e lib, onde tem lá a definição dos módulos. E pronto, e portanto, aqui começa logo todos os processos de automatização, de geração de aplicações que estavam associados às aplicações Java 8. Se eu instalar o Java 10 e quiser correr essas aplicações, eu tenho que adaptar todos esses scripts e todos esses códigos, portanto envolve fazer alterações significativas para conseguir dar resposta a colocar uma aplicação, criar versões ou, portanto, disponibilizar essa aplicação. Okay? E, portanto, essa é logo uma das limitações que nós temos quando queremos dar o salto do Java 8 para o Java 10. Mas, portanto, é bom que vamos vendo essas diferenças, percebendo como é que se pode pôr as aplicações a funcionar e ver quais são os problemas que existem e como é que se pode evoluir no sentido de o grande objetivo é correr a minha aplicação em ambiente de Java 10 e aquilo que for refeito ou feito de novo evoluir para o Java modular e assim vai-se caminhando no sentido de tornar as aplicações mais compatíveis com as novas versões do Java, ok? Bem, existe uma ferramenta também que veio com o Java 9, que está disponível também no Java 10 e, portanto, é uma ferramenta que permite que eu crie os meus runtimes e, portanto, eu posso fazer a customização do runtime exatamente com as bibliotecas que eu quero criar e que eu quero juntar no meu runtime. Aqui está um exemplo de um comando que pode ser dado e, portanto, no fundo, aquilo que vai ser feito é a criação de uma imagem de runtime, mas adaptada para uma plataforma específica. Portanto, no fundo, ele vai fazer a compilação dos módulos e das suas dependências e vai fazer a otimização do runtime no sentido em que só vai incorporar os modos que foram decididos. Portanto, aqui em termos de comando, ele tem aqui o jlink --model path para dizer onde é que vai ser criado o output e vai fazer o add models dos meus módulos, neste caso o demo módulo será um exemplo de um módulo possível e depois vai adicionar o módulo do JDK Java base e, portanto, vai criar um runtime com o nome runJRE que vai conter a minha aplicação do meu módulo, demo módulo, juntamente com o módulo do JDK do Java base. Portanto, aqui nós vemos que é possível configurar completamente quais são exatamente os módulos do JDK que são usados, em vez de estar a ter na aplicação todo o runtime do JDK. Portanto, como o próprio JDK já vem organizado nesta estrutura modular, eu posso configurar exatamente essa configuração para criar o meu runtime completamente adaptado à plataforma que eu quero gerar. Okay? O JShell é um utilitário que tem versões anteriores, mas aqui no Java 9 ele vem introduzido e está disponível também no Java 10. Aqui o meu exemplo está usado sobre a versão de Java 10, como eu disse, porque é a versão que eu tenho instalada na máquina. E, portanto, o JShell permite executar Java, comandos em Java, sem ter obrigatoriamente classes definidas e, portanto, se eu quiser definir variáveis string S1, aspas, olá, defino esta variável e agora posso fazer system.out.println da variável que eu defini ali localmente e, portanto, isto só por si assim permite, quer em contexto académico, quando um programador está a aprender a programar, ou quando um programador está a fazer desenvolvimento e quer fazer uma experiência rápida de
determinado código, ele pode fazer através deste comando. A ideia vai mais além, porque este JShell, a ideia é integral na ferramenta do IDE. Eu, por acaso, tive a sorte de fazer um curso de Oracle sobre o Java 9, onde foram dadas algumas destas ferramentas que eu estou aqui a descrever, e, portanto, a ideia é eu conseguir, com este JShell, usar no meu IDE estes comandos e usar as bibliotecas da minha aplicação que eu tenho definidas. Portanto, eu tenho os meus módulos, eu tenho os meus packages e rapidamente quero fazer um new de um objeto para testá-lo e invocar métodos diretamente, e portanto o próprio IDE tem uma janela onde eu lanço o JShell, e lá nesse JShell eu crio um objeto sem ter que ter uma classe, sem ter que ter todo o contexto de aplicação a correr para testar uma funcionalidade. Portanto, o JShell não é apenas uma ferramenta para testar um Java de brincadeira, ele pode ser usado com um grande potencial no desenvolvimento e para melhorar exatamente os programas que estão a ser feitos e para conseguir melhorar a performance de um programador. Porque se eu conseguir testar um objeto de forma fácil, e eu consigo melhorar o meu código sem ter que estar agora a criar um contexto de execução com módulos, etc. E, portanto, isso é usado. Eu depois já vou mostrar nas ferramentas quais são algumas onde já é possível fazer algumas experiências. Cuidado que as ferramentas, as versões pelo menos estáveis, ainda não estão preparadas para correr o Java 9 e Java 10, mas existem algumas versões com plugins, que eu já vou dar aqui algumas dicas, que já permitem fazer aqui algumas experiências para utilizar estas versões. Uma das características também destas novas versões é ter a capacidade de criar jars multiversão, e portanto isto também é uma ideia interessante. Se eu tanto quiser criar um deploy, um fecheiro jar, onde eu tenho classes que vão me executar no ambiente Java 8 e classes que vão me executar no ambiente Java 9 ou 10, eu consigo com um único fecheiro fazer uma distribuição da minha aplicação e, portanto, consoante eu tenho o JDK na versão das múltiplas versões que eu tenho no ambiente já, ele vai correr aquela que está de acordo com a versão que está disponível, ok? Tenho aqui mais uma pergunta da Carla: como é que está a disponibilidade do Java Build Tools como Anti-Maven com Java 10? Já existem algumas capacidades, como eu disse. Estas versões que já permitem trabalhar com Java 10 são apenas as versões de desenvolvimento, não são as versões estáveis, e, portanto, o Maven, o Ant, etc., já existem ficheiros com definições para trabalhar com Java 10 que funcionam, mas isso infelizmente, ainda não está estável e, portanto, vai evoluindo. Portanto, é assim, em termos, como eu disse no início, o objetivo é que até ao final do ano as coisas evoluam e estabilizem mais um pouco e, portanto, o que se espera é que as ferramentas já tenham algum grau de estabilidade nessa altura para poder depois usar apenas o Java 10, mas neste momento, portanto, não consigo dizer que o Ant e o Maven estão estáveis, não há nada que se pareça, ok? Mas já existem algumas configurações onde eu consigo ler e abrir aplicações com o Java 10 e com essas definições, ok? Bem, então eu estava a falar em jars multiversão e, portanto, quando eu crio um jar multiversão, ele tem uma estrutura própria para eu conseguir definir e, portanto,
aqui há uma limitação. Portanto, eu não consigo ter a versão 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do Java, todas as versões, isso não é possível. Portanto, a forma como está organizada a construção destes ficheiros multiversão é da seguinte forma. Eu consigo ter uma versão que pode ser a 8 ou a 7 ou alguma versão anterior, ok? Ao Java 9 e 10, ao Java modular. E apenas nas versões anteriores eu consigo ter uma. E esta está organizada de uma maneira que mantém a compatibilidade com o passado. Ou seja, se eu meter este ficheiro jar num JDK8, ele reconhece esta estrutura de pastas organizadas em packages e sabe correr a minha aplicação, ok? Pronto. E portanto, esta é uma versão que está dentro do meu jar e que é possível correr em versões anteriores. Nas versões posteriores, já Java modular, pode ser 9 ou 10 ou as duas, então eu já consigo ter diferentes versões, ou seja, eu consigo ter uma versão compilada para Java 9 e outra versão compilada para Java 10. Em termos de estrutura, é esta que nós vamos ter. Portanto, tem aqui esta pasta inicial para a versão mais antiga, vamos supor que é a 8, e depois dentro da pasta meta-inf eu tenho um manifesto.mf onde está a dizer qual é que é a classe de runtime, e depois tenho uma pasta versions onde eu coloco as versões do meu Java modular, que posso ter, por exemplo, a compilação em Java 9 e depois a compilação em Java 10, e agora consoante eu tenho o meu JDK instalado. Se estiver no 8 ele vai correr a aplicação por aqui, se ele tiver o Java 9 vai correr estas versões compiladas nesta pasta de 9 e nesta. E portanto, desta forma conseguiu-se criar aqui. Portanto, aqui, desculpem lá, aqui uma interrupção do Paulo Costa, que me pergunta se os novos jar vão gerar código que vai ser deprecated. O deprecated é um termo que é usado neste momento no JDK no sentido de eu posso ver quais são os packages que vão estar indisponíveis, posso ver qual é a previsão de ficar deprecated, mas, portanto, aqui o que estamos a falar não se trata de ter código deprecated aqui, é eu ter um jar que, dependendo das versões do JDK instaladas em máquinas, eu tenho classes que podem funcionar numa das versões anteriores, 8 ou 7, e depois tenho as versões de Java modular. Neste caso, eu percebo a pergunta aqui de deprecated no sentido de que o 9 já não é uma versão que está disponível sequer, mas, portanto, aqui se eu tiver bibliotecas que foram descontinuadas em versões posteriores e eu ainda não migrei o meu código, eu posso criar uma versão dessa aplicação para forçar a utilização de uma determinada versão do Java modular e garantir que essa aplicação vai correr corretamente, ok? Portanto, é mais neste sentido. Portanto, aqui a pergunta do Paulo Costa é: o código não vai ser deprecated, o que vai ser é, quando eu estou a criar aqui uma versão de Java 9 e uma versão de Java 10, é porque no Java 9 podiam existir bibliotecas que foram descontinuadas no Java 10 e assim aqui elas ainda existem no meu jar e no Java 10 já não existem. E, portanto, é neste sentido que estas múltiplas versões aparecem aqui disponibilizadas, ok? Pronto. Mas desta maneira é simples eu, portanto, no fundo, criar aqui um ficheiro de disponibilizar uma aplicação em que eu tenho a capacidade de, consoante o JDK, ele próprio vai correr a versão correta, ok? Pronto, só para fechar aqui a parte das novas funcionalidades, portanto, que são mais do Java 10. Portanto, temos aqui a inferência de tipo nas variáveis locais, interface garbage collection, consolidação no único repositório, consolidação do JDK, portanto, ou seja, no fundo, aqui
não vemos assim grandes alterações estruturais, porque a grande alteração foi no Java 9, embora o Java 10 herde todas essas alterações, mas portanto existem aqui algumas melhorias que também não são para toda a gente da mesma opinião, mas eu vou destacar aqui algumas e há muitas mais, ok? Portanto, mas não caem fora do âmbito aqui desta apresentação e portanto, bem, começando aqui com a inferência de tipo nas variáveis locais, eu coloquei aqui a demo no JShell para se ver esse exemplo e, portanto, criei aqui um var S1 igual a aspas olá. Portanto, o var é uma novidade no Java 10. Portanto, eu aqui não estou a associar nenhum tipo à variável e, portanto, esta variável só vai definir o tipo quando for afetado o valor. Portanto, aqui eu tenho uma string, obviamente que esta variável vai ser string. Tenho aqui outro exemplo em que eu tenho aqui o var lista igual a new array list. Aqui sim podemos ver aqui alguma melhoria no sentido da escrita, que é, eu não tenho que estar a repetir várias vezes. Se eu tiver array list de tipos complexos, eu tenho que estar a escrever aqui antes no tipo da variável e depois no new do objeto. E, portanto, aqui, de facto, eu só preciso de criar o tipo aqui num dos lados. Se aqui, de facto, esta utilização do var parece ser uma melhoria, há quem ache que esta não é, quando eu disser que a variável XPTO é igual à invocação de um método de uma classe qualquer, em que eu não estou a ver qual é que é essa classe, nem estou a ver qual é que é o tipo que é retornado por esse método, e portanto eu fico olhando para o código, olhando para o var e olhando para a invocação do método. Se o nome do método não der nenhuma pista para o tipo do objeto que é retornado por esse método, aquilo que acontece é que acaba por tornar o código mais difícil de perceber. Portanto, no fundo é preciso ter aqui algum cuidado na utilização deste var. Em alguns sítios pode ser uma facilidade, mas portanto em alguns sítios não é. Aqui tem um exemplo. Portanto, temos aqui a lista, depois faço o listado de uma string e depois faço o system out print line. Portanto, um código perfeitamente normal. Neste caso aqui, a Carla tem aqui mais uma pergunta, que é como é que o instance of se vai portar neste caso. Obviamente que a variável tem o tipo associado, ou no fundo, ao objeto que está afetado, e portanto, obviamente que se eu for perguntar se o list é um instance of array list, obviamente que ele vai me dizer que sim. Portanto, no fundo, isso vai ser, em tempo de execução, eu vou poder confirmar qual é que é o tipo do objeto que está afetado a essa variável. Portanto, isso não vai deixar de ser possível de usar. Okay? Bem, mais algumas questões em relação ao Java 10. No fundo tenho aqui o Garbage Collection completo paralelo. Quer dizer que no fundo houve uma grande melhoria no Java 10 na preocupação do Garbage Collection, portanto melhorar a latência, usar algoritmos paralelizados que no fundo vão e mais, é possível controlar qual é o número de threads executadas em paralelo. Portanto, ou seja, no fundo eu tenho parâmetros no JDK que me permitem configurar qual é que é o número de threads que vão ser aqui executadas, e portanto aqui mostra que o Java 10, embora não tenha diferenças tal como o Java 9, que sejam assim tão estruturais, mas tem aqui melhorias significativas em relação ao funcionamento do JDK, ok? Pronto, a consolidação de um único repositório também é uma das características do Java 10, portanto, no fundo, aqui a preocupação é arrumar a casa, portanto, é no fundo combinar os vários repositórios que existiam nas versões anteriores e criar um único repositório, e portanto, nesse ponto de vista,
No fundo, temos aqui algumas melhorias no Java 10 que fizeram com que o Java 9, conseguimos perceber pelo tipo de alterações que aparecem no Java 10, que de facto o Java 9 precisava de ser posto de lado, porque é muito complicado manter versões que não têm com estas diferenças, ok? E portanto, esta, na minha maneira de ver, foi uma das razões que levou a que o Java 9 saísse praticamente pouco depois do Java 10 sair, ok? Bem, vou só aqui dar algumas dicas sobre aquilo que é possível fazer neste momento. E portanto vou falar aqui de duas ferramentas do NetBeans e do Eclipse. Só coloquei aqui o Wildfly para se perceber que também os servidores aplicacionais têm a preocupação de atualizar e modularizar a sua própria implementação e portanto tanto o NetBeans como o Eclipse ainda não estão totalmente compatíveis com o Java 10, portanto as versões são versões, como eu disse, de desenvolvimento. Ok. No caso do Eclipse também existem plugins para compatibilização e, portanto, existem algumas coisas que não funcionam, que têm erros e, portanto, acaba-se por algumas coisas ter que usar o processo manual para conseguir criar a versão final que pretendida. Mas, mesmo assim, com o NetBeans, com a versão de desenvolvimento já há muita coisa que pode ser feita. Eu vou só mostrar por alto algumas dessas atualizações. Portanto, como é que se consegue arranjar estas versões? Portanto, no caso do NetBeans, não podemos fazer download da versão estável, portanto, temos que ir aqui à versão development e temos que ir fazer o download desta versão development e quando instalamos esta versão, ela traz exatamente já algumas opções para criar aplicações de Java modular e de criar módulos e customizar as exportações, importações, etc. Ok? O Eclipse também ainda não está completamente compatível com o Java 10, portanto, no fundo, existem aqui mesmo na página do próprio Oxygen algumas indicações para as pessoas que estão interessadas em usar o Java 10, têm que fazer download de alguns plugins adicionais, etc. E, portanto, isto não é ainda nada que seja fácil, eu vou buscar a versão que está aqui e vou usar, ainda não está assim, e, portanto, é preciso ter algum cuidado. Em relação aqui, por exemplo, ao Wildfly, no fundo, na página da apresentação, no fundo o que se diz é que, no fundo, a implementação do JBoss Wildfly, no fundo, usa módulos para providenciar aplicações, o isolamento das aplicações e, portanto, no fundo, o que é dito aqui é que o servidor aplicacional já utiliza o Java modular precisamente para conseguir melhorar a performance e para melhorar a compatibilidade do servidor aplicacional para as aplicações de Java. Portanto, isto é uma clara indicação de que a evolução está a ir no caminho do Java 10 e, portanto, é bom perceber que exatamente não é só o Java SE que está a sofrer alterações, todo o conjunto de aplicações e bibliotecas, etc., está tudo a caminhar no sentido de tornar o Java modular um standard no desenvolvimento das aplicações de Java, ok? Então, aqui um aspecto crítico que se coloca então é se eu quiser migrar hoje para o Java modular, o que é que eu posso fazer? Portanto, uma das questões principais é eu consigo manter o código SE8 e fazer
a execução em Java modular e, portanto, a resposta é sim, ok? Portanto, é preciso configurar o class pass e, portanto, se eu quiser correr bibliotecas de Java 8, portanto, se eu usar o Java menos class pass e agora colocar as minhas bibliotecas jar 1, jar 2, jar 3 com código, aqui a questão que se coloca é, mas estes módulos não têm módulos, pois não. E por isso o Java 10 vai tratar estes módulos como se estivesse no módulo designado da named module. Ou seja, no fundo, se nós fizermos a analogia com a organização em package, e eu tenho classes que não pertencem a nenhum package, e portanto a resolução que é feita nessa situação é eu ter as minhas classes no default package, e essas classes agora estão condicionadas a não poderem ser usadas pelos outros packages. Aqui nos módulos vai acontecer a mesma coisa. Portanto, ou seja, no fundo eu tenho os meus packages que estão no módulo chamado designado da named module e, portanto, estas aplicações vão correr, obviamente, mas só podem usar estes módulos que estão definidos aqui neste módulo named module, ok? E os outros módulos que têm nome não podem usar esses jars. Portanto, neste momento já existe alguma alternativa para eu conseguir correr as minhas aplicações em ambiente diferente daquilo que está feito. Bem, pensando agora numa abordagem de migração, então, ok, aqui também quando falas em módulos, falas em WARs, EARs, JARs, etc. Portanto, o Java modular, o conceito de módulo aqui é, cada módulo é como se fosse um jar, ok? Portanto, se eu tiver 3 módulos, cada um deles tem um jar associado e o módulo é, no fundo, os packages, o conjunto de packages que estão dentro desse módulo. Esta pergunta foi feita pelo Nuno Guerreiro e, portanto, esses módulos, então, têm, cada um deles representa um jar e a vantagem que eu tenho aqui é aquele módulo info.java onde está a dizer quais são as exportações e importações que estão dependentes entre os vários módulos, ok? E, portanto, se eu quiser então fazer a minha migração das minhas aplicações para o Java modular, imaginando que eu tenho os meus jars e tenho as bibliotecas que eu estou a usar, a minha abordagem top-down é aquela que é a mais lógica no sentido desta pergunta que o Nuno Guerreiro fez, que é, então, se o meu jar é um módulo, eu vou associar a cada um dos jars uma definição de módulo, ok? E assim vou fazer a exportação pública de todos os packages que estão em cada módulo, ok? Pronto, aqui só tenho uma restrição, que é aquela que nós falámos inicialmente, em que, no fundo, o problema que se coloca é que se eu tiver packages com o mesmo nome, com classes com o mesmo nome, vão ter aquele conflito, e aqui no Java 10 isso não é possível. E, portanto, isso vai dar esse conflito, ok? Mas, portanto, existe uma ferramenta que também vem aqui no contexto do Java 10 e, portanto, eu posso ver quais são as dependências que existem nos meus jars. E, portanto, o JDEPS é essa ferramenta e, portanto, se eu usar o JDEPS e correr a opção "-s" e agora disser quais são os jars, não são só 2, posso ter mais, ele vai me dizer em cada jar quais são as relações que tem com os outros jars, ok? E, portanto, isto é uma grande ajuda para eu decidir como é que vou fazer a exportação dos meus modos, como é que eu vou fazer a definição dos meus ficheiros modulo.info.java e, portanto, é possível configurar os módulos com os exports e com os requires. Portanto, o export é quando um módulo exporta os seus packages para os outros e o requires é quando eu digo que um módulo precisa de um package específico de outro módulo, ok? E tudo está na definição daqueles ficheiros modulo.info.java e existe um ficheiro modulo.info.java em cada um dos módulos da minha aplicação, ok?
Pronto, existe também aqui uma abordagem, então, que é a abordagem bottom-up, que é ao contrário, passar das bibliotecas para os ficheiros jar, e, portanto, no fundo eu vou importar para os ficheiros jar todas as dependências que eu encontrei com os JDEPs, ou seja, eu corri os meus JDEPs, vi quais são as minhas necessidades e vou fazer adicionar e, portanto, eu vou usar o Java-CP com o -add modules para usar no meu módulo que eu necessito as dependências que ele encontrou e, portanto, eu uso o -add modules quando o jar corre como um módulo anónimo. E, portanto, nós já vimos que os módulos anónimos não podem ser usados noutros módulos, a menos que eu faça a adição manual na criação aqui do ClassPass. Portanto, quando eu estou a executar o meu jar e estou a dizer que vou usar este módulo, pronto, aí já fica disponível para o meu jar e, portanto, já tenho aqui uma alternativa numa abordagem bottom-up para conseguir fazer esta execução e esta migração, no fundo, das minhas aplicações para o Java modular, ok? Pronto, no fundo aquilo que se deseja é, obviamente, uma modularização completa e, portanto, o que eu quero é transformar as minhas aplicações em aplicações modulares, tal e qual como o JDK e tal e qual como as ferramentas que estão a sofrer esse processo de desenvolvimento. Qual é a vantagem que eu tenho? A vantagem que eu tenho é que, se eu olhar para a minha aplicação por módulos, eu vou ser obrigado a definir qual é a visibilidade e os packages que são públicos ou privados para poder fazer a melhor configuração das minhas aplicações. E, portanto, aqui nesta modularização completa, eu tenho que ter um compromisso. Portanto, tenho que ver, através da abordagem top-down, quais são aqueles jars que eu não vou poder migrar, no bottom-up ver quais são aqueles que eu vou ser obrigado a importar porque ainda não estão disponíveis em Java modular e, no fundo, aquilo que eu desejo é tudo aquilo que eu puder criar de novo, criar em Java modular e depois alguma migração, desenvolvimento, atualização que eu esteja a fazer, ir passando gradualmente os meus jars para módulos com as definições corretas de módulos, com as visibilidades corretas, ok? Bem, eu vou só mostrar aqui alguns exemplos que eu usei aqui na minha apresentação e, portanto, a primeira coisa que eu vou mostrar é exatamente a ferramenta do JShell, ok? E, portanto, quando eu chamo aqui o JShell, eu tenho aqui apenas o JDK10 instalado com o path do Windows configurado para a diretoria bin, portanto não tenho mais nada. E, portanto, vimos que uma das características do J10 era ter as variáveis sem tipo associado. Portanto, se eu fizer aqui vari igual a 5 e automaticamente eu tenho aqui esta afetação e agora posso usar system.out.println da minha variável e, portanto, posso confirmar exatamente aquilo que estava dito aqui no Java 10, que é, neste momento, a inferência de variáveis locais pode ser feita através do var em vez de usar o int, ok? Pronto, mas, obviamente, que está disponível aqui no JShell. Como eu disse, aqui o JShell não deve ser encarado apenas como uma ferramenta de testes menos sérios, digamos assim, porque, como eu disse, o JShell já vem incorporado nas ferramentas. Portanto, eu hoje não vou fazer essa demonstração, mas se calhar depois vou preparar uma ferramenta mais completa com as ferramentas onde eu já posso usar isso dessa maneira, mas, portanto, o JShell neste momento está a ser desenvolvido com vista a usar integrado no IDE e onde eu posso logo à partida fazer comandos que validam os meus objetos, ok? Pronto. Vou mostrar também
o NetBeans. Portanto, quando vocês instalam o NetBeans, esta versão que eu tenho aqui é a versão Dev, desenvolvimento, portanto é aquela que foi tirada do site que eu mostrei no slide, portanto não tem nada de instalação adicional e, portanto, eu só queria mostrar que nesta ferramenta de desenvolvimento, quando eu crio um novo projeto, eu já consigo criar Java modular através daqui da opção do Java. Portanto, esta opção não está disponível nas versões estáveis das bibliotecas, mas, portanto, com o download da versão de desenvolvimento e com a utilização direta de um projeto Java modular, eu já consigo fazer o projeto Hello World aqui na ferramenta de desenvolvimento e já tenho essa capacidade. Vou só criar aqui o Java Olá Java 10. Olá Java 10 projetos, portanto vou criar aqui na diretoria de omissão. A plataforma reconhece logo aqui o JDK10 como default para este projeto, portanto nesse contexto ele vai logo buscar as pastas de configuração do Java 10 e, portanto, eu fico aqui com um projeto que já tem até inclusivamente aqui os ícones para Java modular e, portanto, já está preparado para usar. Quer dizer que quando eu crio um componente aqui desta aplicação, eu já posso criar módulos, pronto, e, portanto, como eu disse, estes módulos depois vão estar associados aos fecheiros JAR e, portanto, eu vou criar aqui um módulo Olá, associado ao projeto Olá Java 10, ok? E agora vou já mostrar aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é cada módulo, a estrutura que ele dá aqui é uma pasta de classes e depois as libraries que são usadas, mas, portanto, aqui na pasta de classes ele tem um default package onde coloca cá o modulinfo.java, ok? Este modulinfo.java corresponde àquele ficheiro das definições do meu módulo e, portanto, todas as exportações de packages que eu criar aqui dentro deste módulo vão estar associadas aqui neste ficheiro e escritas para não haver dúvidas de quais são os packages que são públicos e quais é que são exportados e quais é que são exportados para onde, para qual módulo, quais é que e também quais são os require, ok? Vou mostrar aqui então, dentro do módulo, eu vou poder criar packages, ok? Neste caso vou criar o package Java 10 e, portanto, vou criar este, portanto, isto no fundo é o módulo Olá e o package Java 10 e, portanto, dentro deste package, então vou criar uma classe, a classe saudação, e, portanto, no fundo esta classe é uma classe que faz parte deste package e este package que está definido neste módulo, ok? Vou fazer aqui a finalização e, portanto, nesta classe eu tenho aqui o package Java 10, a classe saudação e agora aqui poderia ter o código main com o entry point da função onde eu depois posso fazer aquilo que eu quiser. Portanto, o que eu queria mostrar então é que, de facto, eu não tenho aqui todas as capacidades do Java 10, não tenho, existem algumas limitações, mas, portanto, não é meu objetivo aqui descrever exaustivamente até porque agora vou deixar aqui algum espaço para fazer algumas perguntas, mas, portanto, o que eu queria mostrar é que, de facto, as ferramentas que podem ser feitas download e que são mais usadas, o Eclipse, o NetBeans, etc., que são gratuitas e que podem ser usadas, já estão preparadas para eu construir rapidamente uma aplicação Java modular, fazer a compilação e fazer a execução destas aplicações Java modular. E pronto, em termos de apresentação, portanto, o que eu queria era, no fundo,
deixar aqui a preocupação de ir começando a pensar na migração para o Java 10. Já é uma realidade, portanto já é possível construir aplicações em Java 10, embora ainda não esteja tudo automatizado, os comandos em linha já suportam a criação de todos já multiversão, etc. Já consigo fazer essas vantagens de tirar partido das novas versões do Java e, portanto, queria deixar aqui todas estas vantagens e todas estas evoluções, no fundo, que correspondem a atualizações do Java, que nós, na Rumos, já estamos a começar a preparar as atualizações dos cursos de academias Java que são dados lá e, portanto, já estamos a preparar para que os alunos possam ter pelo menos uma ideia do que é que se espera depois quando integrarem as empresas para fazer o seu percurso como formadores e mesmo para, em alguns cursos de formação de Java mais avançados, já estamos a pensar em ir fazendo algumas divulgações de algumas características aqui que são importantes na migração para que as empresas possam já começar a pensar nestas atualizações e nestas migrações. Portanto, desde já agradeço à audiência. Neste momento nós somos aqui online 26, portanto agradeço a toda a gente que se disponibilizou para seguir aqui esta apresentação e, portanto, obrigado, Nuno, obrigado às perguntas que foram feitas. Vou deixar aqui um espaço para se tiverem aqui mais perguntas, de âmbito geral, obviamente, e, portanto, o meu obrigado e fico aqui então agora um pouco disponível para tirar aqui algumas dúvidas ou algumas questões que existam aqui em relação à apresentação, ok? Portanto, fico aqui ao dispor se alguém quiser fazer aqui alguma pergunta.